Congresso Nacional analisa, desde 2007, um projeto que estabelece a Política Nacional de Combate à Desertificação. O problema pode atingir, nos próximos 60 anos, até 16% do território brasileiro, principalmente aqui no semiárido nordestino. E o Ecosenado veio até o município de Canindé, no sertão do Ceará, para ver de perto esta realidade. Começa agora mais uma edição do Ecosenado. Desertificação é um fenômeno provocado pela degradação das terras nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas do planeta. É provocada por fatores climáticos e também pela ação do homem. Quando desenvolve atividades econômicas de forma não sustentável nas regiões de clima seco e solos pobres, o homem contribui de forma decisiva para a desertificação. Hoje, 33% da superfície terrestre são afetados pelo problema. 1/3 de todo o planeta. No Brasil, a desertificação está presente na região Nordeste, onde atinge uma área de mais de 18 mil quilômetros quadrados. A equipe do Ecosenado foi até o Ceará, na região do Canindé, para ver o problema de perto. Em Fortaleza, visitamos a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, que há vários anos estuda o problema. A partir de estudos, utilizando imagens de satélites, e usando indicadores, a gente viu que hoje o estado do Ceará já está com 10% com áreas degradadas em processo de desertificação. Para você identificar a aridez do ambiente, você leva em consideração a precipitação e a evapotranspiração. Se a razão entre a precipitação e a evapotranspiração for menor do que 0,65, a gente pode considerar que essa área é suscetível aos processos de desertificação, que são as áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas. Quer dizer, no estado do Ceará existem diversas áreas nessa condição? Existe a semiárida e a subúmida seca. O nordeste do Brasil, a vegetação se apresenta bastante esparsa, de um porte bem mais arbustivo, e presença de afloramentos, mas não é aquela visão que se tem como se fosse um deserto. Tem um professor nosso que contou uma história que o trabalhador começou a dizer que as pedras lá estavam crescendo. Sim. Mas na realidade não é. O solo que está indo embora, e as pedras começam a aflorar. E por que o solo começa a ir embora dessa forma? Como ele está desprotegido, como ele foi desmatado, fica desprotegido, então o impacto da água da chuva sobre o solo, ele sai carreando o solo para os rios. Há uma relação entre a questão de mudanças climáticas e o processo de desertificação. Como se dará essa mudança em termos de áreas áridas e semiáridas, é muito impreciso a gente falar no presente momento pelos estudos que ainda existem na temática que relaciona desertificação e mudanças climáticas. Tão preocupante quanto a questão de mudanças climáticas é a forçante antrópica sobre o meio ambiente, que o homem age como um acelerador aos problemas ambientais sobre o meio em que vive, pela prática de técnicas não conservacionistas para plantio, o uso do machado numa mão e a tocha de fogo na outra para limpar o terreno. Então, tudo isso tem um efeito tão devastador quanto a própria, eu diria até maior, do que a própria forçante climática. De Fortaleza, seguimos pela BR-20 até o município de Canindé. O objetivo inicial era ver ações de combate à desertificação, mas paramos no caminho para ver de perto o fenômeno. O Elber, que está aqui ao meu lado, é técnico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos há mais de 30 anos, e ele é quem nos acompanha nessa visita aqui ao Canindé. Elber, o que é possível a gente apontar como evidência do processo de desertificação neste ponto aqui em que nós estamos? Esse ponto aqui já se encontra num processo bastante adiantado de desertificação. A evidência começa pela retirada das árvores. Inicialmente se retirou as árvores. A ação do tempo, chuva, vento, promove a erosão do solo, retirando a camada arável do solo. Como evidência que nós temos na área, nós temos o aparecimento de afloramentos rochosos, que antes essa área era toda coberta pela camada, o horizonte ar do solo. Quer dizer, essas rochas ficavam sob a terra? Sob a terra, hoje já estão totalmente descobertas.
Vemos também já um processo erosivo bastante adiantado, que seria um princípio de vossoroca, e a terra totalmente desnuda. Aqui já é um processo bastante avançado de erosão, é uma erosão hídrica, que começou com um suco de erosão e agora está se transformando numa vossoroca. Isso é água da chuva? Água da chuva. Isso é causado pela água da chuva e pelo solo estar totalmente descoberto. Em parte isso decorre de fatores climáticos, né, da baixa incidência de chuvas e do vento, mas boa parte deste processo decorre da ação antrópica, da ação do homem, né? Exatamente. Não deixa de ser o binômio clima-homem. Mas aqui nessa área especificamente, a ação se manifesta muito mais pela parte do homem, com a retirada da vegetação, seja para venda de lenha ou para carvão, fazer carvão, que levou a esse processo de total degradação dessa área específica onde nós estamos. Uma área como essa aqui, se nada for feito para reverter o processo de desertificação que já está instalado, quer dizer, o que se prevê que acontece aqui nos próximos anos? Nos próximos anos isso aqui poderá virar até um deserto, porque a capacidade de recuperação no nível que está é muito pouca, a não ser que se faça um trabalho que demanda muito tempo e recurso de recuperação da área degradada. No distrito de Iguaçu, ainda em Canindé, encontramos Antônio Napoleão Furtado, pequeno agricultor da região, que nos mostrou com entusiasmo o que está sendo feito por lá para combater a desertificação. Começamos vendo o cordão de pedras. Sai empiquetando aqui, a gente mede 40 centímetros, bota o torno, aí sai riscando, que é para as pessoas carregar aqueles 40 centímetros de fundura, com 40 de largura, que não é alicerce de uma casa. E depois que ele carra os 40, bota a terra para trás aqui, aí mede 60 e faz uma rampa, que é uma sarjeta da estrada. Faz uma rampa, que é como onde a água é, ela descer e cair aqui dentro. Isso é que eu digo, um cordão desse, com 100 metros, se tiver cheio d'água, ele estando cheio é 16 a 20 mil litros. Se eu tiver 10 cordões, esses 10 cordões, cada um vai ficar com 16 ou 20 mil litros d'água desse meu terreno. Por 4 ou 5 dias, molhando o solo por baixo, né? A água vai se embora lentamente. É diferente de ninguém, a gente não tem um cordão no terreno, a chuva, com meia hora que a chuva passou, a água tem que ir embora. Quer dizer, que aí a água vai se embora, só está alejando o solo e virando erosão. Quer dizer, toda essa quantidade de água é uma água que o senhor não precisaria trazer de outro lugar, captar de um rio. Se eu tivesse, para mim, um terreno nesse meu, se fosse para mim botar aí uns 200 mil litros d'água num carro-pipa, quanto é que eu gastava? Eu acabo tendo uma obra dessa, ela faz por si próprio nível. Isso aqui serve de adubo, né? Porque aqui, de primeiro não tinha, a gente no rio tá ruim de minhoca, hoje a gente repara que já tem terrão de minhoca, porque se eu queimar aqui, aí queima os dentro da terra, aqueles bichinhos que tem na terra, aí a terra racha, e o fogo é um desastre. Em seguida, conhecemos os terraços, outro recurso utilizado para evitar a degradação do solo. Esse terraço aqui, ele começa lá da colada, e aí arrudei aqui, esse terreno aqui é 200 metros esse terraço. Aí a diferença do terraço para o cordões é só porque aqui é de terra e o outro é de pedra. E a função é a mesma, matar a velocidade da água, né? E a gente ter um solo melhor, um solo melhor, né?